Se você está com as suas parcelas do seu financiamento imobiliário da sua casa atrasadas, esse vídeo vai ser extremamente importante para você. Agora, se você não está nessa situação, eu vou te pedir que assista ao vídeo e compartilhe com quem você saiba que está. Porque essa semana saiu uma notícia muito boa e que vai dar um belo alívio para se livrar desse problemão que tira o sono de qualquer um. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. E hoje eu vou falar de uma notícia que acabou de sair, tem 2 dias, que vai aliviar muito a vida de quem tem parcelas de financiamento imobiliário atrasadas. No dia 2 de maio de 2022, o Conselho da FGTS aprovou uma mudança no regulamento do Fundo de Garantia, por tempo de serviço, e que agora permite que você utilize o seu saldo do FGTS para pagar até 12 parcelas atrasadas do seu financiamento imobiliário. Olha só que coisa boa! Antes, pelo regulamento normal, já até existia essa possibilidade de você pagar algumas parcelas atrasadas com o FGTS. Mas antes o limite era de apenas 3 parcelas e agora teve essa alteração que saiu essa semana e que vai aumentar esse número de 3 para até 12 parcelas atrasadas. E não precisam ser parcelas consecutivas, podem ser quaisquer 12 parcelas. No caso de usar os recursos do FGTS para esse fim, você não vai conseguir pagar o valor total dessas 12 parcelas, mas sim 80% da sua dívida somada em todas elas. E que assim, vamos combinar, já é um grande adianto, ainda mais nessa situação complicadíssima que a gente está passando aqui no país desde 2020, depois de tudo que aconteceu, e ainda mais agora, com inflação alta, muita gente perdeu a renda naquele período. Então tem muita família aí passando por uma situação complicada que não está conseguindo pagar as parcelas ali do financiamento da casa própria e está se vendo num grande desespero. Então temos essa notícia boa que vai te dar um grande alívio. E aí que se você optar por usar o saldo do FGTS, que é o que eu recomendo que você faça, o dinheiro ele vai sair lá do seu fundo, em uma única parcela você já vai abater aí os 80%, 80% do total dessas 12 parcelas de uma vez só. Então esse dinheiro ele vai ser usado para pagar essas parcelas atrasadas. Mas tem uma coisa importante, existem algumas restrições para você usar esse benefício. A primeira delas é que o imóvel ele não pode valer mais do que R$1,5 milhão, tá? O seu imóvel ele tem que ser avaliado abaixo disso. Uma outra coisa também é que para você se beneficiar dessa mudança, dessa alteração, você tem que ter pelo menos 3 anos de contribuição lá no seu FGTS. Não precisam ser 3 anos seguidos, tá? Podem ser anos espaçados ali, desde que somando todo o seu tempo, some pelo menos 3 anos de contribuição. Uma outra coisa também é que você não pode ter um outro imóvel no mesmo município onde está esse imóvel financiado que está em atraso, e você também não pode ter outro financiamento ativo lá no sistema financeiro de habitação. E outra coisa também, que aí não é uma restrição, mas uma informação adicional, você não precisa estar trabalhando para usar o saldo do seu FGTS. Mesmo que as suas contas estejam inativas, você vai poder acessá-las para usufruir desse benefício e pagar essas parcelas atrasadas. E uma outra coisa importante é que essa alteração que foi aprovada, ela vai ficar valendo até o dia 31 de dezembro de 2022. Então ela começou a valer no dia 2 de maio e vai ficar disponível para quem quiser usufruir até o dia 31 de dezembro de 2022. Então não perde tempo, já vai no banco amanhã para resolver isso. E como é que você faz para resolver? Você vai chegar lá no seu banco, onde você fez o seu financiamento, e você vai dizer que quer usar os recursos do seu FGTS para pagar suas parcelas em atraso. E aí o banco ele vai te dar um termo lá para você assinar, para você autorizar o banco a movimentar, o saldo da sua conta do FGTS para fazer esse pagamento. Então vamos comemorar essa notícia boa, ainda mais quando a gente fala de dívida de imóvel, que é uma dívida muito séria, dívida de financiamento, você corre o risco de perder o seu imóvel. E antes que você se pergunte se vale a pena fazer essa jogada, usar o seu FGTS para pagar essas parcelas atrasadas, eu já te adianto que vale. Primeiro, porque você está se livrando de uma dívida, e é uma dívida séria, porque você não está pagando as parcelas. Então, assim, é uma coisa que está correndo juros, está correndo multa, e como eu disse, você corre o risco de perder o seu imóvel. E segundo, é que assim, o dinheiro que está lá no seu FGTS, ele rende sim um pouquinho ao ano, ele rende em torno de 3% ao ano, mais a TR. Como agora a TR já está tendo alguma variação, nesse ano deve render algo em torno de 5,6%. Só que se você for considerar o que você paga no seu financiamento normal,
Isso sem considerar essas parcelas atrasadas. Se você for considerar a sua parcela normal, você deve estar pagando algo em torno aí de 7 a 15% de juros ao ano no seu financiamento, dependendo da época que você fez, das condições que você fez. E lá no FGTS o seu dinheiro vai render em torno de 5,5%. Ou seja, é como se você estivesse enchendo um balde que tem um furo. Tá entrando uma quantidade de água, mas está saindo muito mais pelo furo. Então não faz sentido você deixar esse dinheiro lá rendendo pouco, sendo que você tem uma dívida muito mais cara. E aqui no caso é pior ainda, porque você está com atraso, então estão correndo mais juros, mais multas e a situação fica ainda pior. E voltando a falar, do financiamento na situação normal, eu sei que existe a possibilidade de você usar o saldo do seu FGTS para diminuir o quanto você ainda falta pagar do seu financiamento. Isso é uma outra situação, tá? E se eu não me engano, você pode fazer isso a cada 3 anos. E eu realmente recomendo que você faça. Então, se você tem saldo no FGTS, se você está trabalhando, se você tem carteira assinada, está todo ano lá contribuindo, a cada 3 anos você pode abater esse valor do seu saldo devedor do financiamento, que é uma belíssima jogada. Eu realmente recomendo que você faça, porque o dinheiro do FGTS ele sempre vai render menos do que o que você paga lá na sua dívida do financiamento da casa própria. E aí, depois que você fizer esse lance, de regularizar talvez aí essas parcelas atrasadas, eu vou torcer muito para que você consiga diminuir essa dívida. Depois que você resolver esse problema, aí vai ser a hora de você pensar numa outra coisa. É hora de você analisar se de fato vale a pena você continuar seguindo com esse financiamento. Porque assim, uma coisa é você ficou devendo, você ficou com essas parcelas atrasadas por uma situação pontual. Por exemplo, se você perdeu a sua renda aí nessa época de pandemia e nesse período, que você ficou sem renda, você não conseguiu pagar. Tudo bem, foi uma coisa pontual. Se agora você já se restabeleceu, você já tá com a sua renda de novo, ótimo, você regularizou essa situação. E daqui para frente, se essa parcela não pesa no seu orçamento, não tá te deixando no vermelho todo mês, beleza, você segue pagando. Agora, se mesmo usando o FGTS para pagar os atrasados, você está percebendo que você não está dando conta de pagar as parcelas todos os meses, as parcelas normais, isso é um sinal de que talvez você não deveria continuar com esse financiamento da sua casa própria. Eu sei que essa é uma decisão muito difícil, a casa própria ela é um sonho da maioria das pessoas, ela é uma conquista muito importante, só que você tem que pensar assim, se você não está conseguindo pagar, acaba que você corre o risco de ficar sem os dois, de você ficar sem o seu saldo do FGTS, que você vai usar para abater essas dívidas aí do passado, mas se você continuar fazendo dívidas, você vai correr o risco de perder o imóvel também. Então você vai ficar sem os dois. Isso é uma coisa muito importante que você reflita. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que eu poderia fazer? Eu sugeriria, se você está nessa situação de você viu que você realmente não tem condição de continuar pagando esse financiamento e você não vê uma melhora na sua renda aí nos próximos anos, que você passe esse imóvel para frente, que você venda, que você, enfim, pague aí o que você deve e tudo mais. Se você receber alguma coisa, você pega esse dinheiro para se reestruturar, se você tiver outras dívidas, enfim. E aí, depois que você passar esse imóvel para frente, essa dívida para frente, você tem duas opções. Ou você comprar um imóvel de valor menor, que você consiga, dar um dinheiro de entrada e que você consiga ter parcelas que você consiga pagar sem apertar muito o seu orçamento. Então, uma opção é você ir para um imóvel de valor menor. E a outra opção é realmente você voltar para o aluguel, um aluguel de um imóvel menor também, até você se restabelecer e conseguir, sim, comprar o seu imóvel de uma maneira que você consiga pagar de forma sustentável. Então, essa é uma reflexão muito importante que você deve fazer depois que você quitar essa dívida, se você tiver aí dentro dos requisitos para usar o FGTS. Que eu espero que você esteja, porque essa é uma boa notícia e vai dar uma boa aliviada aí em quem tá nessa situação. Eu espero que você pense nisso que eu te falei, que você faça essa reflexão, é uma reflexão muito importante, é uma decisão difícil, eu sei, mas às vezes na vida é importante que a gente dê um passo para trás para depois conseguir dar 2, 3, 4, 5 passos para frente. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu vou te pedir para você se inscrever aqui nesse canal e deixar um like, para o YouTube entender que esse vídeo é importante e ele é realmente muito importante. O que eu tô falando aqui pode salvar aí a moradia, a casa própria de muitas famílias. Tem muita gente que ainda não tá sabendo disso. Então deixa um like aqui no vídeo e compartilha também com todo mundo que você conhecer que possa estar nessa situação,
pra gente conseguir levar essa novidade, né, essa mensagem para o maior número de pessoas possível, pra gente conseguir deixar aí muitas famílias dormindo mais tranquilas depois de resolver pelo menos uma grande parte desse problema em que elas acabaram entrando por conta de tudo que aconteceu aí nesses anos. E lembra, tá? Isso tudo que eu falei só vai valer até o dia 31 de dezembro de 2022. Não fique enrolando, vai lá no banco resolver isso amanhã, que dívida a gente tem que se livrar o mais rápido possível dela. Era essa a mensagem de hoje, o vídeo foi mais curtinho, eu vi essa notícia e eu realmente achei que valia um vídeo pra gente levar essa mensagem pra muita gente. Muito obrigada por assistir até aqui, eu te vejo no próximo vídeo desse canal.